Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, quero desejar em primeiro lugar a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo, desejar Feliz Natal e um grande, próspero Ano Novo. Queremos aprender mais da Palavra de Deus e a partir de agora iniciaremos um novo trimestre, já iniciando lições bíblicas a partir do 1º de janeiro de 2023, com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vamos estudar a nossa primeira lição, que fala sobre o avivamento espiritual. O nosso textuário, segundo Crônicas 7:14, e chegamos exatamente na leitura bíblica em classe, segundo Crônica e também o livro do profeta Ageu. O que me chama a atenção é o que está marcado aqui, e nós vamos fazer uma breve leitura dos pontos e tópicos que nós temos aqui. Veja a nossa introdução. O avivamento espiritual é indispensável para o crescimento e o cumprimento da missão integral da igreja. É uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. O avivamento espiritual é uma intervenção divina. Veja que para acontecer o avivamento, nós temos uma pré-condição. Uma situação de crise espiritual ou moral que pode ser colocada como uma pré-condição para o avivamento. Nós temos exatamente aqui, na página 6 da nossa lição de mestre, a crise em termos climático, moral, política e econômica. A definição de avivamento, na revista do professor, o retorno dos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a única fonte de regra de fé e de prática. É o retorno à experiência genuína. É o retorno à grande comissão. É o reaparecimento da igreja dentro do seu curso normal das coisas espirituais. Está dentro do livro do nosso mestre Claudiodor de Andrade, Fundamentos Bíblicos de um autêntico avivamento. Nós vamos ver mais aqui à frente. Veja, povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado, assim presenciamos o crescimento da frieza, mordidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Aí nós temos aqui esse auxílio na página 9 da revista do professor, sobre as igrejas tradicionais, e nós devemos aprender o que o mestre fala a respeito da espiritualidade. Não errais, ok? E diz que as pessoas erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Você não pode conhecer as Escrituras a parte do poder de Deus. Eis a razão estarem os pentecostais na linha de frente em batalha contra os liberais, que são, na verdade, antissobrenaturais. Na conclusão, nós temos, quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é sempre reacender a chama que está apagada, e ele usará uma crise. Esta é a nossa primeira aula e nós vamos começar mostrando exatamente a partir de agora o nosso comentário. O nosso comentário, nós vamos partir para a nossa introdução desde o início do 1º século. Iremos entrar na história até o século 20, a qual nós fazemos parte, certo? De lá para cá, desse grande avivamento. A gente tem que entender com bastante atenção
o início da igreja, nós podemos fazer aqui, veja, o início da igreja, primeiro século, certo? Houve um auge, segundo e terceiro século, daqui para cá, o auge, até a morte do último apóstolo. Depois, a apostasia. E nós vamos perceber que o avivamento das últimas décadas, de anos e dos séculos, é exatamente um recomeço das verdades, presta atenção, que nós temos na igreja primitiva. Então, o que é o avivamento? O recomeço das verdades que nós temos na igreja primitiva. E dentro da Bíblia, nós temos os ensinamentos elementares. Veja, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Salvação pela fé, batismo nas águas, santidade, evangelismo e missões, pentecostalismo. Tudo isso mostra o básico, ensinamentos elementares, uma realidade presente na igreja primitiva e que o avivamento é reacender as verdades bíblicas na igreja atual. Se a igreja não tem batismo nas águas e tem só batismo pela fé, precisa de mais luz. Precisa de mais luz, mais luz e mais luz. Precisamos nós entendermos ao longo da história que a igreja ela tem crescido a partir do século XV. E a gente vai ver exatamente essa história da igreja, que inicialmente houve um auge. A partir do primeiro século, era da igreja. Jesus, ele edifica a igreja e a partir de então, coloca na igreja as suas doutrinas, estabelece também, veja aqui, depois de colocar suas doutrinas, salvação pela fé, batismo nas águas, e vai até o avivamento, que é Atos capítulo 2, o que é que ele coloca na igreja? Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Ele coloca apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O Senhor, depois de edificar a igreja e deixar alicerçado a base doutrinária, ele dá aos homens, depois que sobe ao alto, ele dá aos homens 5 ministérios. E a realidade do avivamento é chegar nesses 5 ministérios. Presta atenção. Uma igreja avivada, ela tem doutrina, mas também tem os 5 ministérios em praticidade. Agora veja, entre o século II e o século III, começa um declínio. Então nós temos aqui o auge, no primeiro século. Do segundo século para o terceiro, já começa a haver um declínio, né? Aí nós temos quarto, quinto século, e aqui nós temos nesse período 1000 anos do período negro. O que nós observamos é que aqui há uma fusão de religião, mas, presta atenção, política. Aqui deu início exatamente um poder concentrado, aonde iniciará o que nós entendemos na história da igreja, Igreja Católica Romana. Veja o período negro dessa história, que foi 1000 anos. E a ascensão é até chegar ao século XX, aonde no ano 1500, Deus vai começar a restaurar a igreja.
Viu, meus irmãos? Deus vai começar a restaurar a igreja. Foram 500 anos de declive, 1000 anos de escuridão, porque aqui doutrinas erradas e mais doutrinas erradas, heresias e mais heresias, foram acrescentando ao período negro da história. E depois nós vemos, depois desses 1000 anos, nós temos mais 500, até chegar no ano 1500, aonde a igreja vai ser restaurada. Nós vamos ver passo a passo, através desses gráficos, ok? E mostrando exatamente a centralização de poder através da liderança política e religiosa. Nós temos o 4º século, depois do primeiro nós chegamos no 4º. E aqui nós temos o 5º século. Entre o 4º e o 5º nós temos a centralização de poder. O centro, onde apenas um homem será o governante da igreja politicamente e religiosamente. Então são uma fusão de dois poderes, político e religioso. É aqui que se inicia o que Apocalipse chama de Grande Babilônia. A centralização de poder eclesiástico dá origem ao catolicismo romano. E nós estamos vendo de uma forma cronologicamente nesse gráfico como a igreja ela teve o auge e depois o declive. Mostrando que esse declive é a crise, aonde Deus vai ter que utilizar dentro desta crise, ele vai ter que chamar uma reforma. A gente vê que o período da reforma é o período do avivamento que vai se iniciar até o século XX da nossa era, de lá para cá. Ok? Então veja, meus irmãos, a história da igreja. Depois do declive, 1000 anos, domínio católico romano. E continua esse domínio católico romano até 1500. Aqui nós percebemos que o bom dentro dessa história negra, depois do declive, é que Deus não fica sem nenhuma de suas testemunhas. Deus, ele tem sempre alguém que são sementes para poder tirar do meio o seu povo. Sai dela, povo meu. Amém? Então, o ponto para o avivamento é funcionar perfeitamente as doutrinas básicas de Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, até chegar a Efésios capítulo 4, versículo 11, que é exatamente o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e doutor. Então veja, meus irmãos, que a igreja ela pode atingir a maturidade com o preparo desses 5 ministérios. Isso nós estamos falando ao longo do tempo. A restauração de século a século, até que venha exatamente a ter um auge que seja parecido com o primeiro século. Veja aí, primeiro século e primeiro século. Quando a igreja atingir esse auge novamente, como aconteceu aqui milhões e milhões de crentes, muito maiores do que o início. Então, quando esses milhões e milhões de crentes forem atingidos pelo avivamento das doutrinas básicas, viu? Elementares do cristianismo, salvação pela fé, batismo nas águas e até o Pentecoste, então a gente percebe que Jesus está voltando. Então a vinda de Jesus está exatamente neste avivamento. Quando o povo começar a ter uma restauração espiritual, milhões e milhões de crentes aqui estão prontos, maduros, preparados para estar casados no arrebatamento. A igreja ela fica madura
em função da atividade plena em exercício dos 5 ministérios. Então nós temos a maturidade, exatamente que os 5 ministérios estão em pleno funcionamento, ok? Ao chegar no século XVI, onde nós temos a reforma luterana, né? O que é isso? É que Deus já começa a restaurar de dentro da igreja, tirando para fora. A igreja quer dizer tirados para fora. Então Deus já começa, através da reforma, por Martinho Lutero, tirar exatamente para fazer a reforma, para poder, porque já que vai haver vai ser excomungado, porque eles não vão aceitar a restauração da igreja católica, então Martinho Lutero vai ter que sair para dar início o que nós entendemos, o primeiro ponto da reforma, como a salvação pela fé. Então aqui nós temos o início do avivamento da igreja do primeiro século. Desde o declive, presta atenção, o primeiro, a igreja no auge, em crescimento, com os 12 apóstolos. Depois do declive, teve um declive, certo? E dentro desse declive, nós vamos ter uma ascensão, para chegar aqui no período atual, para poder Jesus arrebatar a sua igreja para onde? Para a cidade. Quando ela estiver avivada, irmãos. Jesus vai levar uma igreja com o mesmo aspecto da igreja primitiva. Ele não pode levar uma igreja aqui, nem aqui, certo? Porque esse período aqui são exatamente sementes. Ele vai levar uma igreja em multidões, avivada, com a doutrina básica, elementar, e também com a funcionalidade dos 5 ministérios. Então, Jesus está voltando por causa que vai acontecer um grande avivamento na história. E nós estamos presenciando isto. Então, o que é o declive, a crise? É o esvaziamento da realidade de verdades. É quando não funciona mais na igreja. Efésios 4:11. Quando não tem mais o básico de ensinamentos. Mais uma vez, o básico, ensinamentos elementares. Primeiro, salvação pela fé, batismo nas águas, santidade, evangelismo e missões, pentecostalismo. Então, dentro desses elementos básicos, atualmente, hoje, tem igreja que não tem mais esses elementos básicos. Por exemplo, imposição de mãos. Hebreus 6, verso 1 e 2. São elementares, são básicos. E as pessoas hoje não se utilizam por causa que ele tem preconceito, ele é místico, ele não crê, ele é apenas uma pessoa bíblica, mas ele precisa de poder, não pode tirar a Bíblia do poder de Deus. Precisamos crer no sobrenatural, em cura divina, precisamos crer no agir sobrenatural de Deus. Por isso que tem diferença entre igreja pentecostal e igreja tradicional. A diferença é na imposição de mãos. Enquanto uns impõem as mãos na tradicional para erguer ministros, escolher ministros, outros, por exemplo, os pentecostais utilizam as mãos para cura divina, biblicamente falando, batismo com o Espírito Santo. E os tradicionais ficam apenas no consolo, já que não crerem em cura divina, são antes, na verdade, conforme está na nossa lição, sobrenaturais, anti-sobrenaturais, eles vão dizer,
vai ter que morrer mesmo, vai ter que consolar em vez de crer na cura divina. Este é o problema dos nossos líderes atuais, que não crê mais na cura divina, fica dentro do nível do natural, entre o homem, entre os homens no geral, e que sucede a todos, mas não crer no sobrenatural de Deus, onde Deus pode todas as coisas, Ele confirma os seus sinais com aqueles que creem. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É uma doutrina básica, elementar, e que nós temos o privilégio de fazermos parte do pentecostalismo dentro da igreja, aonde tem a manifestação do carisma de Deus, dos dons de Deus. É isso que Deus está querendo, irmãos. Que a igreja volte, isso é o avivamento, volte à normalidade, volte ao princípio, porque Jesus vai arrebatar uma igreja com as características da primeira. Agora percebe-se que a igreja primitiva, ela começou com apóstolos, depois profeta. Isto é o básico, viu? Por quê? Porque ele primeiramente colocou apóstolo, depois colocou profeta. E a doutrina é centralizada nos apóstolos e nos profetas. Por quê? Foi Jesus quem deu a igreja. Então os fundamentos são apostólicos e proféticos. A igreja do primeiro século é o exemplo para a igreja atual. Então, se nós cremos na palavra de Deus e que estamos estudando a partir dessa primeira lição o avivamento, certo? Aviva a tua obra. Então nós estamos mostrando exatamente que nós não queremos que o espírito de centralização de poder tenha influência na igreja. Por quê? Porque se ele estiver na igreja e centralizado num homem só, vai acontecer o quê? Novas torres de Babel. Um homem centralizado, cheio de poder, é ele quem faz tudo, é ele quem manda, os outros têm que obedecer. Isso é centralização de poder, que é uma tendência do ser humano. É uma tendência do ser humano. É o pecado de Nimrod. Percebe-se que, ao olhar o modelo da igreja primitiva, que ainda falta hoje a igreja olhar como funcionava a igreja primitiva, veja que há verdades. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Isso aqui é uma verdade básica. Qual é a verdade básica? Efésios 4 e 11. Primeiro, apóstolos. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastores. Quinto, doutores. O que nós temos aqui? Nossa Assembleia de Deus. Primeiro, pastor. Segundo, evangelista. Terceiro, qual é? Presbítero. Isso a nível estadual. Viu? Nós não colocamos nem aqui os diáconos e obreiros auxiliares, porque estão a nível denominacional local. Mas, veja, olha a diferença de Efésios 4, 11 para hoje. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 1, 2, 3. Então, o que é o avivamento? É voltar isso aqui, meus irmãos. As doutrinas básicas, elementares. Efésios 4, versículo 11. Hebreus 6, versículo 1. Diz que é básico. São doutrinas básicas. Então veja que
Quando nós percebemos essas verdades sendo colocadas na igreja, por exemplo, no México, se utiliza os 5 ministérios nas igrejas. Será que é tão difícil? Mas por que não utiliza os 5 ministérios? Centralização de poder. Porque os apóstolos, quando iam decidir, eles levavam a multidão, que é a assembleia, para escolher os diáconos. Então, não é só um. São os apóstolos e a multidão, que é chamado de assembleia. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinou que em cada cidade deve ser estabelecido o presbitério. Irmão, o presbitério é o nome dado, mais uma vez, a essas 5 funções que Jesus deu à igreja. O nome dessas 5 funções são chamados de presbítero. Veja que o presbítero aqui está em terceiro. E o presbítero é o título dado a essas funções. Por exemplo, Pedro era apóstolo, mas ele disse, eu sou presbítero juntamente com eles. Então, o presbitério é exatamente esses 5 ministérios. Enquanto que nós, atualmente, a Assembleia de Deus, colocamos na terceira categoria, sendo ele os 5 ministérios. Então, o presbitério é um grupo de homens que tinha funções ministeriais diferentes. Poderia ser um apóstolo, um presbítero. Pedro disse que era presbítero sendo apóstolo. Entendeu? Que tinha funções ministeriais diferentes. Poderia ser o mestre, um pastor. Então, o presbítero também pode ser um pastor, ou é o pastor, ou é o mestre, ou é o profeta. Então, é o título dado aos 5 ministérios. Estas funções estão enquadradas dentro da igreja. Se as lideranças atuais contemplar esta realidade dos 5 ministérios, há um avivamento extraordinário, porque a igreja está voltando a ser o quê? Primitiva. Primeiro século. Então, quando a igreja chegar nesse auge que funcionava, Hebreus 6, 1 e 2, Efésios 4 e 11, porque Hebreus 6, 1 e 2 me leva a Efésios 4 e 11. Não é o contrário. Primeiro, Jesus salvou, batizou, obra missionária, depois deu dons aos homens. Então, Deus vai dar dons aos homens depois que haver as verdades centralizadas na igreja. As verdades bíblicas básicas. Nós estamos falando apenas de verdades básicas. Pois bem, se as lideranças atuais contemplar esta realidade de Efésios 4 e 11, há um avivamento extraordinário, porque verdade estão sendo estabelecida e o presbítero, que é um título de honra, dupla honra, na hierarquia da igreja primitiva, só tinha 2 classes em termos gerais. Por exemplo, os presbíteros, ou presbitério, que são as 5 funções, e o diaconato. Ok? Mais uma vez. Primeiro, o presbitério, Efésios 4 e 11, e depois o diaconato. Então, a escala hierárquica, ela pode sim voltar a funcionar como o primeiro século. E vai voltar a funcionar. Você não crê? Isto é avivamento, meus irmãos. É Deus restaurando as verdades básicas das Escrituras e sendo estabelecida novamente ao longo dos tempos.
Porque nesse período escuro, negro, eram só mentiras e mais mentira. Acrescentado sempre heresias e mais heresias. Mas Deus está restaurando aqui na Reforma, em 1500, até o século XX. Nós vamos ver, irmãos, esta restauração. Nós vamos ver essa restauração completa. Ok? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Meus queridos, Efésios 4:11 é o verdadeiro antídoto contra novas torres de Babel. Porque na torre de Babel lá do Antigo Testamento, Nimrod, todo o poder estava centralizado num só homem. E a igreja não pode andar com uma só perna. Então, para enfrentar e evitar Babilônia, tem que extrair verdades e ser aplicados na Bíblia. Isso se chama avivamento. Porque o poder centralizado num homem só, ele sufoca o crescimento da igreja. Distorce o verdadeiro sentido da igreja. Eu sei que tem pessoas que não estão gostando, mas fazer o quê? Rasgar Efésios 4 e é melhor avivar e ser avivado. É melhor aviva a tua obra. Definição: retorno aos princípios. Nós não estamos estudando que a igreja primitiva deve hoje ser bíblica. A igreja hoje deve ser primitiva. Então, é reparar a igreja, a experiência genuína. Então, a situação espiritual da igreja primitiva deve ser da forma como ela era antes. O avivamento espiritual. Restauração da igreja durante a história que nós estamos vendo. Doutrinas sendo restauradas. Nós estamos dentro do assunto. Como o assunto é muito longo, nós temos que fazer 2 aulas. Ok? Então veja, primeiro século, declínio, depois heresias, durante o 1000 anos de trevas, depois domínio católico, que era esse período de trevas, e cada vez mais aparecendo mais e mais heresias, cada vez mais afastando o povo de verdades apostólicas do primeiro século. Então, dentro da história da igreja, que nós vemos, quando a gente estuda a história da igreja, a igreja católica romana, ao passar do tempo, ela sempre estava acrescentando novas heresias, tal ano, acrescentava a heresia tal, outro ano. Então, são muitas heresias sendo acrescentadas. Então, alguém lá dentro vai ter que sair para fora, porque a igreja católica não vai deixar um homem tentar fazer uma reforma da igreja. E não vai ser possível ele fazer esta reforma lá dentro. Então ele vai ser excomungado, sai para fora da igreja romana e Deus vai começar a usar ele e também os reformadores para fazer a reforma por fora. E isto vai acontecer nos últimos 500 anos da história para cá. Presta atenção. Foram, depois do primeiro século, 500 anos de declínio, até o período negro. Depois, 1500, nós teremos mais 500 anos de grande avivamento, de restauração de verdades. O que é avivamento? Restauração de verdades bíblicas. Então, cada século Deus vai restaurando. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Deus vai restaurando. Até chegar Efésios 4:11, que o diabo ele trabalha para que isso não aconteça, para poder impedir o arrebatamento da igreja.
Então, é esse o trabalhar do diabo. Ele faz com que as pessoas não creiam na restauração da igreja primitiva. Com isso, vai atrasando o processo. Porque Jesus ele vai arrebatar uma igreja não aqui, nem aqui, mas aqui, quando ela chegar exatamente nesse auge, como era no primeiro século. O funcionamento das doutrinas básicas e dos 5 ministérios. Ela está apta para ir com Jesus. Porque os 5 ministérios são dados à igreja aperfeiçoamento dos santos. Deixar de ser menino, ser aprovado, até chegar a uma maturidade, para poder Jesus voltar e haver o casamento. Não pode ser uma menina nem menino, tem que ser pessoa madura, tem que ser maduro. Foi que Paulo falou que todos vós devereis ser mestres pelo tempo que vocês têm de crentes, de vida cristã. Então o arrebatamento vai acontecer quando a igreja atingir a semelhança do primeiro século. Porque no primeiro século quem fundou a igreja foi Jesus. E o avivamento é fazer com que essa igreja volte ao primeiro amor. Seja como, na verdade, ela estava no princípio da fundação. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós vamos estudar, a partir de agora, sobre o período da reforma, onde nós temos um período de muitas pessoas envolvidas neste avivamento. Os luteranos, wesleyano, anabatista, batista, o nosso movimento Assembleia de Deus, com mais de 100 anos de existência, tudo isto mostrando o grande avivamento, presta atenção, da nossa primeira lição, aula de número 1. Presta atenção, ó. O nosso zap, anote aí. 85 é o DDD. 991 28 12 60. Também é o Pix. Se você nos ajudar com uma contribuição, nós vamos enviar todas as aulas que vamos gravar de continuidade até a última desse trimestre. Então anote aqui, ó, nosso zap, certo? Entra no zap, nós vamos fazer a segunda parte e cada aula será enviada para o seu zap. Não é um grupo, é um zap pessoal. Então nós convidamos vocês que nos assistem, pastores, doutores, mestres, professores, superintendentes, missionários. Entre no grupo, estude conosco. Grandes revelações nós temos a respeito da história. Outra coisa mais. Desse lado aqui, tem um emblema do canal, Minha EBD. Clica nele. Inscreve no canal. Ou então lá embaixo do vídeo nós temos um botão vermelho, tem o nome inscrever. Aperte nesse botão vermelho, inscreva no canal. Novas aulas, a partir dessa primeira, vai ser colocada no nosso canal. E você não pode perder nenhuma. E do lado tem um sino da palavra inscrever. Você aperta no sino. Quando nós postar novas aulas, você já sabe que vai ser notificado aí no seu celular, no seu smartphone ou no seu computador. Vamos estudar junto esse trimestre tão abençoado. Vai servir bastante para você exatamente equipar o seu material para estudo desse novo trimestre que está chegando. Não perca nenhuma aula. Por quê? Porque nós estamos aguardando Jesus voltar. E o tema da lição é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Aguardamos vocês no Zap para um grande ensinamento juntos, eu e vocês, para esse novo trimestre de 2023. 1º de janeiro, já temos a nossa primeira aula para juntos compartilhar com os nossos alunos. Deus abençoe e Deus te guarde.
e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muita alegria. Amém. Se gostou desta aula, aperta aí no like. Ajude a divulgar o canal, compartilhando e orando também por todos nós. Deus abençoe, fica com Deus e até lá.